Gente, a paz do Senhor. Eu sumi aqui do canal, né, por um motivo de... Vou conversando com vocês, vou fazendo o que eu tenho que fazer. Bom, me deu uma crise muito forte, uma crise que me deixou, assim, sem força pra fazer nada, uma coisa muito espiritual, algo muito pesado, e eu fiquei totalmente sem conseguir fazer nada, né? Minha casa virou um lixo, ficou tudo bagunçado, eu sem forças pra poder arrumar. E assim, gente, eu tô compartilhando isso com vocês porque é uma coisa que é muito ruim a gente viver assim, triste, né? Sintomas de depressão, né? Há um tempo atrás eu recebi uma revelação de que Deus estava me dando um livramento disso. E realmente aconteceu, eu fiquei muito triste esses tempos agora. Muitas palavras, sabe? Muita coisa, muitas situações que me abateram muito. Fora que vocês sabem, né? Hoje eu moro de aluguel, então assim, é uma coisa que acaba mexendo com o nosso psicológico demais da conta. Muito, né? Muito mesmo. Só quem mora de aluguel sabe, gente, o quanto que é difícil você ter esse compromisso todo mês ali e tal. E é uma coisa muito difícil. Então me deu uma crise muito grande, um negócio assim, terrível. Sabe? Que eu não conseguia nem saber o que fazer. E eu pedi pra Deus, falei, Senhor, me livra dessa situação, porque eu não tô aguentando, né? Aqui está sujo, gente, olha, deixei, era uma bagunça, sabe? Então, eu fui atrofiando, sabe, assim, na fé, meio que atrofiando. Existe também uma questão na minha vida que o Senhor me manda esperar, e é algo que é muito difícil, sabe, assim, é algo que eu sou nova, então assim, nova assim, né, gente, eu também não tô mais tão novinha, né, mas eu, assim, querendo ou não, poxa, eu queria, né, ter uma família, a gente se sente sozinho, né, a gente fica mal, porque a gente não tem ninguém, né, só tem Deus mesmo pela gente, mais nada. Eu sei que Deus é tudo, né, mas só que às vezes a gente sente falta de um abraço, sente falta de uma companhia, sente falta de uma parceria, sente falta de alguém para poder nos direcionar, assim, não nos direcionar, porque quem nos direciona é Deus, mas assim, ser com a gente, sabe, nos momentos da dificuldade, nas responsabilidades da vida, né, no dia a dia, a gente sente falta. Então, foi algo que, assim, mexeu muito comigo, né, eu fiquei bem mal mesmo, gente, vocês não sabem o quanto que eu fiquei mal, eu sinceramente, fiquei assim, péssima, sabe? Fiquei bem terrível mesmo. Pedindo a Deus forças para poder continuar, né, nessa caminhada. Não é fácil. Pedindo a Deus para me ajudar a vencer, a romper tudo que eu tava passando ali. Então, assim, eu penso assim, se eu não tô bem, como que eu vou ser alguém, uma voz para poder falar para vocês, né? Algo, sendo que eu mesmo estou passando um processo terrível. Tipo, né? Então eu decidi meio que dar uma afastadinha, né, dos vlogs, até mesmo do devocional. Fiquei 2 dias sem fazer devocional, não tinha força pra fazer. Foi uma crise, gente, muito difícil mesmo, sinceramente, só quem passa sabe. De querer sumir, de não querer ouvir ninguém, de não querer falar com ninguém, de não querer nada com ninguém, sabe, assim. E aí, acabou que me deu essa situação toda. Eu fiquei aqui trancada dentro de casa e tal, sem querer sair. Aí minhas amigas que moram por aqui, né, glórias a Deus, Deus coloca pessoas muito boas no nosso caminho. E essas amigas que foram quem me resgataram, assim, dessa solidão que eu tava vivendo, né, né, sozinha mesmo. A gente sabe também, esse condomínio que eu moro, o pessoal ouve essas músicas velhas de forró, sabe? Tipo, dá uma tristeza no coração da gente, um negócio, E assim, eu tô orando muito a Deus, pra Deus, sabe, me dar meu canto, pra Deus fazer, né, ali na minha vida um algo extraordinário. E eu sei que Deus, ele é fiel, né, em todo tempo. No tempo dele, ele é fiel, ele é fiel sempre, mas ele age no tempo dele, né, e a gente precisa só esperar. E é esse processo de espera que dói na gente, né. Então, assim, eu tô compartilhando com vocês hoje, depois de tudo que eu fui ter força pra poder, gente, limpar a casa, porque minha casa tava muito bagunçada. Vocês não estão... Aliás, tá ainda um pouco, né? Mas assim, eu não tava tendo força, sabe? Força. Só que eu acho que isso também é muito espiritual. E esse tempo atrás, eu não sei se vocês viram, eu gravei aqui um vídeo falando pra vocês que eu tinha visto um vulto, né? Um vulto dentro daqui de casa me observando.
E eu repreendi esse vulto e tudo mais. Mas a gente sabe, né, que existem algumas legalidades, né? Enfim, eu não sei, eu acho que até a sujeira mesmo é uma delas, né? E eu tava muito sem força, até mesmo para trabalhar, gente, para fazer minhas coisas, fazer as túnicas. Pensa em um peso que tava para poder conseguir costurar alguma coisa, para poder conseguir fazer alguma coisa. Então hoje eu vou arrumar essa casa em nome de Jesus, né? Vou dar uma geral aqui. Já cortei ontem à noite algumas coisas a pulso, assim, porque algumas coisas que eu tenho para costurar, né? Não tô com muito pedido. Inclusive quero pedir a vocês que se puderem pedir aí para poder estar me ajudando, né? Se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoando vocês, fazendo pedido das túnicas, de lençóis e tudo mais. E assim, eu pedi a Deus o socorro. Eu fui na igreja duas vezes essa semana, em 2 igrejas diferentes, todos os 2 lugares Deus usou seus servos para poder falar comigo, né? Pela misericórdia do Senhor. Eu tava muito mal mesmo, gente. Eu só sabia chorar, sabe assim? Tipo, tava bem mal mesmo. E aí, eu peguei e tomei essa decisão, pedi a Deus, falei, Senhor, me dá força, preciso arrumar essa casa, preciso ajeitar minhas coisas, preciso organizar as minhas coisas. E eu quero falar isso pra você. Talvez você tá passando a mesma coisa que eu tô passando, né? Então, uma boa forma da gente acabar com isso é eliminando a sujeira da nossa vida. Porque eu acho que a sujeira, ela acaba atrasando ainda mais, né? Eu sempre falo isso pra vocês. Gente, e também eu falo assim pra vocês, cuidado com a inveja. Porque a gente pensa que ser crente, ai, a inveja não pega na gente, não. Irmãos, a inveja pega sim. Pega porque, tipo assim, é um peso. A inveja, ela é um olhar. A inveja, ela é um pensamento de alguém. A inveja é um desejo, é uma palavra de maldição da vida de alguém sobre as nossas vidas. Então, assim, cuidado, porque isso atrasa muito a nossa vida. E é o que eu tenho, assim, lutado, sabe? Assim, eu falei, Senhor, eu não posso ficar dessa maneira. Aí eu fui na igreja ontem, né? O pastor revelou isso tudo que eu tô passando, né? E tal. Enfim, né? E, enfim, eu fui renovada pelo Espírito Santo de Deus, porque a gente sabe que o Espírito Santo de Deus nos renova a cada dia, né? E aí eu fui renovada ali, me senti bem melhor. E tô aqui agora lutando contra esse mal-estar meu que eu estava sentindo. Então vou mostrar pra vocês, gente, minha casa tava bem bagunçada, olha, tava uma bagunça. Mas eu vou dar uma ajeitada aqui e vou mostrar pra você, pra poder te animar a limpar a sua casa também, tá? Se você recebeu alguma pessoa dentro da sua casa, alguém dentro da sua casa, ore, né? Limpe a sua casa, limpe o ambiente onde você vive e ore para que Deus repreenda todo espírito opressor, para que Deus repreenda todo olhar de inveja, toda palavra de maldição contra a tua vida, porque isso é uma coisa muito séria, gente, é uma coisa muito pesada, sabe, assim, nas nossas vidas. E a gente sendo cristão, a gente passa, assim, por coisas, né? Eu sei que a Bíblia diz, nenhuma alma preparada contra te prevalecerá. Ela não prevalecerá, mas não significa que não haverá luta. Prevalecer ou seja, permanecer e a gente vencer, né, em meio à permanência. É isso que significa. Então, ou seja, não significa que não teremos guerras, não significa que não teremos peleja, mas significa que toda peleja que se levantar, ela não vai prosperar, ou seja, ela não vai vencer, mas vai se levantar. Você entendeu? Então, ou seja, armas forjadas, por quê? Porque haveriam guerras, mas Deus nos daria a vitória, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, eu já teria desistido de tudo, mas a graça do Senhor me abraçou, e eu tava aqui, foi no sábado, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor venha ao meu encontro, e foi muito interessante que na mesma hora, assim, gente, eu tava numa dor, numa angústia no meu peito, na mesma hora que eu falei isso, a minha amiga me ligou, e eu tava chorando na hora, ela falou bem assim, ela nem esperou falar nada, ela só veio chorando, já veio correndo pra cá, me pegou, né, e assim, eu louvo a Deus, porque Deus usa anjos na nossa vida no momento certo e na hora certa, pessoas, né, Deus usa eu, Deus usa você, Deus usa o outro, né, enfim, Deus usa pessoas para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então é isso, vou mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui, se Deus quiser. Beijo. Bom, gente, então consegui lavar as roupas, glórias a Deus, consegui arrumar a casa, consegui dar um jeito aqui, tava muito bagunçado, né, consegui arrumar a pia, tá um cheirinho gostoso, consegui lavar o banheiro, né, glórias a Deus. E é isso. Então, gente, assim, eu passei dias bem maus, sabe, assim, dias terrivelmente, achando que eu não ia nem aguentar. Um desânimo, mais um desânimo, bateu na minha vida, assim, que só a graça do Senhor pra me manter de pé, sabe, assim. E glórias a Deus, né, ontem eu fui na igreja, recebi uma oração
muito forte. Na verdade, eu fui esses dias também na igreja, como eu falei com vocês. E Deus, assim, falando sempre comigo, sabe? Por mais que eu não vá pra igreja todo dia, eu busco em casa. Mas até meu jejum, eu tinha parado de jejuar. Esses dias agora. Eu fiz um jejum pra você ver como é que as coisas espirituais são, né? Se você ver, os últimos vídeos de ataques que eu tive foi na época que eu estava em jejum, né? E aí eu parei com o jejum, foi no dia 1º. Não parei no dia 1º, não. Eu prossegui mais um pouco, mas logo em seguida eu parei com o jejum desse mês. Tipo, faz pouco tempo que eu parei de jejuar, só que eu tava jejuando em segredo. E o que aconteceu? Uma guerra se levantou na minha vida. Gente, vocês não sabem o quanto. Eu fiquei um mês em jejum, fazendo propósito com Deus, e nesse um mês foi assim, luta atrás de luta, sabe, assim. Então, você vê como é que são as coisas espirituais, né? E aí eu parei com o jejum e simplesmente os ataques pararam, entendeu? É muito forte quando a gente jejua, sabe? Muito forte mesmo. No momento agora, hoje eu fiz um jejum leve, mas no momento agora eu não tô jejuando tanto, porque como eu tava tomando remédio, eu não tava conseguindo jejuar. Meus remédios estão acabando hoje, né? Na verdade, também ali falta mais um pouquinho de nada, mas eu creio que amanhã deve acabar já, se Deus quiser, quarta-feira no máximo. E aí, se Deus quiser, em nome de Jesus, né? Eu creio que Deus, ele vai nos direcionar aquilo que ele quer. Eu tava fazendo jejum, porém eu não estava falando aqui com vocês que eu estava no jejum, né? E assim, gente, foi uma luta muito grande. Vocês não sabem o quanto que foi uma luta. Foi uma luta, assim, terrível. Mas terrível, terrível, terrível. Eu parei de jejuar. Aí veio agora e tive essa batalha espiritual, que foi antes de ontem, tipo, uma batalha assim, na verdade foi, sei lá, uma crise de depressão, sei lá, uma coisa assim, terrível também, que assim, nossa, eu fiquei muito abatida mesmo, mas Deus, mais uma vez, ele teve misericórdia na minha vida, né? Então, assim, a gente sabe que a vida cristã, ela nos traz algumas lutas, algumas pelejas, algumas guerras. E o que eu quero dizer para vocês? O que fazer para sair do estado de depressão? Muitas coisas contribuem para a gente entrar em depressão. Uma delas é más notícias. A segunda são ouvir músicas que relembrem o nosso passado, ou que músicas assim que nos depreciem, né, na verdade. Músicas que não tem nada de espiritualidade. Então, acaba que... Ai, Dani, você ligou o rádio aí, você ouviu música do mundo? Não, mas, gente, eu moro num lugar onde só rola música de mundo. E aqui onde eu tô, no condomínio que eu tô, é bem pesado, sabe? Então, assim, mas talvez Deus esteja querendo também usar essa situação pra eu ligar o som e ouvir louvores, né? Porque, às vezes, eu passo o dia e eu não ouço nada. Eu gosto muito de silêncio, sabe, gente? Eu gosto de silêncio. Então, aconteceu isso comigo, assim, eu tive essas crises... E aí, o que eu percebi? Quando a gente coloca louvor, dá uma expulsada, às vezes também é bom você se retirar, né? Mesmo você entender que aquele processo que você tá passando da depressão é um processo de você se apegar com Deus, né? Um exemplo você vai ler a palavra, você ora, às vezes a gente não tem força para jejuar, né? Realmente, esses dias agora eu tava sem força nenhuma para jejuar, mas assim... orar, ouvir louvores, tentar também, tipo, ter um tempo de você ficar sozinho, você chorar e desabar mesmo, colocar tudo pra fora mesmo com Deus, né? E é quando a gente chora que Deus escuta a gente. E assim, outra coisa também, mesmo da mesma forma que tem um tempo de você ficar sós com Deus, também tem um tempo de você não ficar só. Ou seja, se as pessoas quiserem se aproximar de você, né, claro, gente de confiança, tá, gente? Que eu sei que o homem não deve confiar no homem, mas gente que, assim, queira mesmo, esteja com a intenção boa de te ajudar. Então, é igual eu, né, naquele momento que eu falei, Jesus, eu preciso te ver nessa situação. E na mesma hora meu telefone tocou e uma amiga minha me ligou, né, e ali tava passando muita besteira na minha cabeça. E essa amiga minha me ligou, eu tinha desligado meu celular do canal. Então, assim, ela me ligou e tal, ela conseguiu falar comigo e ela veio na mesma hora que, sabe, assim, então a gente também aceitar a ajuda, né, porque às vezes a gente tá numa situação que é tão ruim que a gente não quer nem aceitar a ajuda dos outros, que a gente acha que a gente tem que passar naquilo tudo sozinho, e não e a gente precisa das pessoas, entendeu? Então, foi essas coisas que aconteceram, foi os aprendizados também que eu tive, eu tento aprender de tudo que eu passo, entendeu? Então foram os aprendizados que eu tive e as dicas que eu deixo pra vocês.
Se você estiver sentindo assim, né, ligue um louvor, chore o que tiver que chorar, entendeu? Converse com Deus, né? E também, se você tiver alguém disposto a te ajudar, você aceite também a ajuda. Porque às vezes o nosso orgulho não deixa a gente aceitar a ajuda do próximo, entendeu? Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. E quando você ficar bem, arrume a casa. Bote pra correr todo o mal, todo o peso, toda a energia negativa. Tudo aquilo que não vai te agregar em nada. A sujeira não agrega a gente em nada. Então, agora eu tô me sentindo muito melhor, assim, mais viva, sabe? Depois que eu limpei minha casa, sabe? Assim, mais útil, né? E é isso, né? Limpe sua casa, trabalhe. E é isso, né? Deus abençoe sua vida.